Boa noite, pessoal, tudo jóia? Olha, hoje eu vou comentar com vocês aqui um assunto muito interessante, que é o analfabetismo religioso e a sua repercussão política. Para isso, eu vou me valer de uma pesquisa realizada em 2007, na verdade, duas pesquisas realizadas em 2007 por dois institutos diferentes, um irlandês, que avaliou a Irlanda e a Inglaterra, e um outro americano que avaliou os Estados Unidos. Essas duas pesquisas, elas foram divulgadas por uma notícia que eu vou colocar aqui embaixo, publicada no portal Zenit em 2007. E olha só que interessante que são os dados revelados. Na Irlanda, eles descobriram que 95% dos adolescentes não eram capazes de dizer qual era o primeiro mandamento. Além disso, entre os jovens de 15 a 24 anos, apenas 52% deles podiam dizer quais eram os autores dos 4 evangelhos. Além disso, apenas 47% desses jovens sabiam quais são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E apenas 38% sabiam quantos são os sacramentos da Igreja Católica. Vale destacar que a Irlanda, segundo um censo realizado em 2016, portanto 10 anos depois dessa pesquisa aqui, ela apresentava 78% da população católica. Já na Inglaterra, os dados são os seguintes. 2/3 dos adultos, o que corresponde aí, em 2007, a 32 milhões e 200 mil pessoas, não tem ligação nenhuma com alguma igreja ou outra religião. E desses 32 milhões, a maior parte deles, 29 milhões e 300 mil, são pouco receptivos à fé e ir à igreja simplesmente não está na sua agenda. Além disso, somente 1/3 dos que têm entre 16 e 34 anos são cristãos. Nos Estados Unidos, a notícia não revela quais foram os dados, mas o que vale destacar aqui são as palavras do pesquisador, autor da pesquisa, o Stephen Prothero. Ele diz o seguinte: o analfabetismo religioso é mais perigoso que outras formas de ignorância, dado o importante papel da religião na cultura e como força no mundo. Se queremos entender o passado ou os debates contemporâneos da bioética à política externa, necessitamos ter algum conhecimento da religião. E ele completa dizendo: em concreto, é necessária uma cultura religiosa para ser um cidadão responsável. E qual é a relação disso, desses dados, com a política? Ora, pura e simplesmente, são essas pessoas aqui, analfabetas religiosas, que estão fazendo as leis, que estão se elegendo prefeitas, que são juízes, que são os professores desses países. Numa palavra, essas pessoas analfabetas estão dando opinião em matéria moral. São elas que determinam o que é educação, o que é a segurança, o que deve ser feito em temas em relação à vida. E para isso eu provoco vocês, eu pergunto, quais são os vereadores que nós vamos eleger? Quais são os prefeitos que nós vamos eleger? Quais são os futuros governadores, deputados e presidentes que nós vamos eleger? A chance da gente eleger uma pessoa que está dentro dessa grande porcentagem de analfabetos é enorme. E se nós não nos organizarmos como o nosso movimento propõe para agir concretamente na sociedade, nós vamos cometer os mesmos erros que esses países estão cometendo. E aqui eu vou trazer para vocês. Olha, entre 2015 e 2018, tanto a Irlanda quanto a Inglaterra avançaram nas 3 agendas que nós aqui hoje estamos avançando, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a legalização do uso de drogas e a ideologia de gênero. Para vocês terem noção, na Inglaterra, uma cidade do interior da Inglaterra chegou a incluir no plano municipal de ensino que os ciclos menstruais não são exclusivos das mulheres. Meninos também menstruam. E eles foram obrigados a estudar isso na escola. Então, se a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça, ou melhor, se a gente quer pelo menos ter o direito de falar, nós devemos nos organizar e pensar em não eleger analfabetos religiosos que vão dar palpite em temas morais. Tá certo? Um abraço para vocês e até mais.